Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de julho, quarta-feira. Hoje nós temos português e geografia juntinhos e temos também matemática. Vamos lá? Primeira atividade, eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo A Cidade se Transforma com o Passar do Tempo. Ele é bastante interessante, tá? Ele vai estar marcando, né? Tem uma música e ele vai estar marcando a pessoa, né? Um avô e uma criança numa pracinha e eles vão estar comentando. O avô vai contando de como era. E aí a gente vai vendo as transformações ocorridas nessa cidade, nesses lugares, ok? Então é muito importante que vocês assistam a esse vídeo nesse link, certinho? Número 2. Livro de Geografia, Aprender Juntos, volume 3, páginas 12 e 13, atividades 1 e 2. Vamos lá então? Segue com a tia Lúcia a leitura. A transformação da paisagem. A paisagem sempre se modifica. Então, nós já vimos que paisagem é tudo que a nossa vista alcança, com todos os sons, com todos os gostos, com tudo o que eu posso perceber, né? Com os meus sentidos naquele local, ok? Vimos que quando a gente vê uma foto, a gente só consegue visualizar, né? Mas tem elementos que a gente sabe que tem e que a gente não consegue, vamos dizer assim, capturar somente na foto. A gente tem que imaginar os sons, né? Os cheiros, os gostos, né? As sensações do tato, não é isso? Vimos isso na aula passada, tá certo? Então, a gente sabe, né? Que a paisagem sempre se modifica, né? E como a gente consegue capturar as impressões daquela paisagem nos diferentes momentos, nos diferentes dias, né? E tudo mais. Vamos lá. Por exemplo, a vista que temos de um lugar de manhã é diferente da que temos à noite. De manhã a gente tem a claridade, né? À noite a gente não tem. Além de outras características. Aqui, ó. Quando chove, a paisagem é diferente da que vemos em dias sem chuva. Então, de dia é uma coisa, de noite é outra. Quando chove é de um jeito, quando não chove é de outro, né? Cada pessoa percebe as paisagens e se recorda delas e de seus detalhes de modo particular, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa naquele local, eu vou lembrar dela, daquela paisagem, diferente de outras pessoas onde não aconteceu nada, né? E eles vão ter lembrança de outros lugares, né? Que eu posso não ter. Então, a paisagem é muito particular, as sensações. Dessa maneira, elas se tornam únicas, ok? Número 1. Você se lembra de observar paisagens como as das fotos a seguir? Então, vamos lá. Aqui, observando aqui a legenda. Rua do Centro de Belém, Pará. Você já viu uma rua assim? Né? Cheia de gente para lá e para cá, cheia de lojas, né? Você já teve oportunidade? Depois aqui, você já viu um local assim? Plantação de manga em Sobradinho, na Bahia, foto de 2016, né? Então aqui parece plantinha rasteirinha, mas não, são árvores, né? Foi tirado de modo, vamos dizer assim, de cima e de lado, vamos dizer assim, né? A foto. Tá? Você já viu uma plantação assim? E aqui, olha que lindo. O pôr do sol e barcos no Rio Paraíba, em Cabedelo, na Paraíba. Né? Foto de 2016. Olha que imagem maravilhosa. Você já teve a oportunidade de observar uma paisagem assim? Dando continuidade. Em algumas paisagens, existem elementos que levam anos ou mesmo décadas para passar por algum tipo de mudança. São exemplos disso as rochas expostas apenas à ação da natureza e a vegetação de um parque onde o desmatamento é proibido. Então, ela vai mudando sozinha, né, com a natureza. Também há casos em que certas construções podem ficar anos sem reformas ou sem modificações, grandes modificações. Por isso, muitos lugares apresentam hoje elementos que já estavam presentes em sua paisagem no passado e pouco mudaram. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Observando aqui, ó. Olha só, até é a mesma paisagem, né? Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, em 1949. Aqui é a mesma Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, em 2014. Olha lá.
Então, a gente vê os prédios, né? Olha lá. Conseguimos observar que tem coisas que permaneceram, né? Mas conseguimos observar também que houve uma grande mudança, principalmente aqui nesse largo, olha só, né? Aqui, olha, aqui continua esse monumento, né? No centro, olha lá, da pracinha. Aqui a gente via muita gente andando, né? Apenas um bonde, não é isso? Aqui a gente percebe o que, ó? Uma grande faixa de pedestre, né? Os carros passando, uma avenida grande aqui, ó. A quantidade de árvores diminuiu, né? Olha só, aqui a gente viu um bonde aqui, olha aqui quanto carro, né? Então, houve uma grande transformação. Bom, qual é a data de cada foto? Que paisagens elas retratam? Então, a data dessa foto aqui, dessa primeira... Olha que aqui ainda é preto e branco, ó. Né? Que já é colorido. Então, olha como que essa aqui é mais antiga. Então, essa foto foi tirada em 1949 e essa foto data de 2014, certo? E o que essas paisagens retratam? Elas retratam a Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá certo? B. Que elementos permaneceram nessa paisagem de uma data para outra? Que elementos aparecem apenas na foto mais recente? Bom, então, os prédios, ó, permaneceram, né? E o que aparece, né? Só na foto mais recente, né? Essa grande faixa de pedestre, né? Essa grande quantidade de carros, né? São coisas novas, vamos dizer assim, recentes, tá? Quais mudanças mais chamaram sua atenção e por quê? O que você achou mais interessante de mudança aqui? E por que você gostou disso? Levantem hipóteses para explicar as mudanças que podem ser percebidas pela comparação das fotos. Então, assim, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de carros, né? Então, eles tiveram que fazer essas mudanças. Né? Aqui, ó, tinha muita gente andando a pé. Agora, aqui, olha a quantidade de carros. Como que as pessoas iam se deslocar de um lugar para o outro sem essa faixa? Né? Sem a sinalização, tá certo? Bom, na matemática, nós vamos usar o nosso livro 3, as páginas 1, 13 e 14, atividades 1, 2, 3 e 4. Nós vamos falar de números pares e ímpares. Estão lembrados? A gente viu esses dias. Números pares e números ímpares. O senhor Roberto tem uma fábrica de brinquedos e faz raquetes de tênis de mesa. Aqui as raquetinhas. Veja a seguir o que acontece quando formamos pares com 9 ou 8 raquetes. Então, a raquete, quando a gente vai jogar, né, a gente geralmente joga de 2 e a gente precisa de duas raquetes, um par de raquetes. Então, quando tinha 9 raquetes, ó, ele colocou 2 a 2 nos saquinhos e sobrou uma. Então, ele formou um grupo, 2, 3, 4 grupos de 2, 4 pares, né? E ficou uma raquete sem par. Quando tinha 8 raquetes, ele juntou 2 a 2, formou 1, 2, 3, 4 pares de raquetes e não sobrou nenhum par, ok? Ou nenhuma raquete. Aqui, número 1, ajude o senhor Roberto a formar pares com as quantidades de raquetes completando as colunas. Então, vamos lá. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 raquetes, ele fez 1, 2, 3. Fez 3 com 7 raquetes, fez 3 pares, né? E sobrou uma raquete sem par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 raquetes, formou 1, 2, 3 pares e não sobrou nenhuma. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 raquetes. Com 5 raquetes, formou 1, 2 pares e não sobrou nenhuma. Ou melhor, sobrou uma. Com 5, sobrou uma. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 raquetes. Fiz 1, 2 pares e não sobrou nenhuma. Aqui, com 1, 2, 3 raquetes, formou um par e sobrou uma. Aqui, com 2 raquetes, formou um par e não sobrou nenhuma. E com uma raquete, não tem jeito de fazer par, ok? Aí, você vai completar aqui, ó, tá? Quantas raquetes tinham? Põe o número total.
Quantos pares, quantos grupinhos de 2 você fez? Coloca aqui. E se sobrou 100 par, você coloca a quantidade aqui. 2. Observando a página anterior, responda A. Em quais quantidades não sobrou nenhuma raquete quando formamos os pares? Então, você vai voltar aqui, né? Em quais números não sobrou nada? Chamamos esses números de números pares, porque não sobrou ninguém, né? B. Em quais quantidades sobrou uma raquete quando formamos os pares? Então, você vai olhar de novo aqui. Em quais números, em quais quantidades sobraram raquetes sem par? Chamamos esses números de números ímpares, ok? Então, vamos lá. Aprenda mais essa. Ao tentarmos formar pares com uma raquete, não formamos nenhum par e sobrou uma raquete. Lógico, uma sozinha não tem como formar par, né? Então, o número 1 é um número ímpar. Ao tentarmos formar pares com nenhuma raquete, com 0 raquetes, também não formamos nenhum par e não sobra nenhuma raquete, né? Mas também não fica ninguém sozinho. Então, o 0 é um número par, tá bem? 3. Verifique se os números do quadro abaixo são pares ou ímpares e pinte-os com as cores indicadas na legenda. Se você tiver dificuldade, você vai fazer o quê? Você pode pegar tampinhas, pode pegar palitinhos, o que você tiver em casa e tentar montar o parzinho com as quantidades, ok? Então, 0, você não vai deixar ninguém sozinho. Então, é par, pinta de azul. Uma raquete sozinha, um palitinho sozinho, coitadinho, é ímpar. 2, o 2 forma par. O 3 forma um par, sobra um. Sobrou, é ímpar. 4 forma 2 pares de 2. 5, assim você vai vendo. Ou então, depois da hora que chegar nos números maiores, lembra que a tia Lúcia explicou? Por exemplo, o 10. Você vai aqui, ó, termina no 0. O 0 não deixa ninguém sozinho, então ele é par. O 11, você pega aqui o 1 sozinho, 1 aqui. O que era o 1? Ah, 1 era ímpar, tia, sobrou um sozinho. Então, o 11 que termina em 1 também vai ser ímpar. O 12, olha lá, o 12. O 2 sozinho, o 2, né, forma parzinho. Então, quando termina o 12 termina em 2, então vai formar parzinho também. E aí vocês vão ver que todos os números terminados em 0 vai seguir a mesma sequência, serão pares. Todos os números terminados em 1, ímpares. Todos terminados em 2, pares. Todos terminados em 3, ímpares. E assim você vai ver uma sequência, né, que a gente vai observando continuamente nos numerais. 4. Observando o quadro da questão 3, esse aqui, complete as frases a seguir. Números pares têm os algarismos, aí você vai ver aqui, ó. Certo? Na ordem das unidades. E os números ímpares têm os algarismos na ordem das unidades, ok? Então, aqui, ó, pares. 0, 2, 4, 6, 8. E aqui os ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, ok? Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido como se faz as atividades. Essa aula sobre paisagem é bastante legal. Lembra aí de paisagens que você gosta muito, né? Que te vai recordar alguns momentos felizes da sua vida. Tá bom? Um super beijo e até amanhã.